Vamos conversar agora com o coordenador médico do Núcleo Interno de Regulação da Santa Casa, Dr. Fabiano Cansado, que está ao vivo por telefone. Mais cedo nós falamos aqui com a diretora-presidente do Hospital Regional a respeito da situação enfrentada pelo Hospital Regional nesse momento de pandemia. Essas entrevistas fazem parte de uma rodada de entrevistas a respeito da situação de hospitais públicos e privados aqui da capital. Nós vamos então agora falar com o Dr. Fabiano Cansado, que está ao vivo por telefone. Doutor, bom dia e obrigada pela colaboração. Bom dia, Lorraine. É um prazer estar participando com vocês. Bom, a gente vem acompanhando a situação dos hospitais aqui na capital, que registram um aumento no número de internados e começam a ficar sobrecarregados. Como está a situação atual da Santa Casa? Bem, em relação à ocupação de leitos, nós temos aumentado muito a nossa ocupação nos últimos dias. Não só devido ao agravamento da pandemia, mas também, como todos sabem, nós somos o maior pronto-socorro do estado. E existem as outras patologias. Então, nós temos associado a esse atendimento de outras patologias, em grande quantidade, junto com a absorção de alguns casos também da pandemia de Covid. Essa questão de outras patologias fica prejudicada por conta da sobrecarga do sistema, doutor? Perfeitamente. Outro dia eu até comentei que disseram que não teria uma comprovação científica de que o lockdown ajudaria a controlar o Covid. Com certeza nós não temos uma comprovação científica, mas nós temos uma comprovação por números e dados que ele ajuda a controlar as outras patologias, principalmente traumas e acidentes, que deixam de sobrecarregar o sistema e que daí a gente possa também dar um suporte para os pacientes COVID. Na semana passada, ainda falando a respeito dos leitos, foram liberados 120 leitos da unidade do trauma da Santa Casa para pacientes com Covid-19. Desses leitos, 90 são leitos clínicos, 40 de UTI. Como está a ocupação desses leitos? Só corrigindo a sua informação, são 90 leitos clínicos e 30 leitos de UTI, não 40. A ocupação dos leitos de UTI, ele se mantém na ocupação total de 100% desde o início que nós transformamos esses leitos. Os leitos clínicos de enfermaria, nós hoje estamos com uma ocupação de 80%. Porém, as solicitações são inúmeras e nós temos que tomar cuidado nas autorizações. Por quê? Porque esses pacientes se agravam muito rápido. Então, muitas das vezes, você autoriza a entrada de um paciente de enfermaria e ele se agrava e vem a necessitar de um leito de CTI. E, no caso, estamos superlotados. Estamos tendo muita dificuldade no manejo desses pacientes. Bom, só corrigindo a informação, então, doutor Fabiano me lembrou bem, a Santa Casa liberou 120 leitos da unidade do trauma, são 90 leitos clínicos e 30 leitos de UTI, não 40, como a gente disse. Doutor, agora, existe a possibilidade de ampliação desses leitos? Não, infelizmente, Lorraine, desde o início da pandemia, a unidade do trauma foi se transformando em atendimento COVID gradativamente, de acordo com a pandemia. Então, inicialmente, tínhamos 10 leitos de CTI, depois nós aumentamos para, dentro do centro cirúrgico, já um espaço adaptado para mais 10, e agora completamos os 30 leitos, lembrando sempre que são leitos que estão adaptados dentro do centro cirúrgico, são leitos de terapia intensiva, mas que estão adaptados. Os leitos de enfermaria, no início tinham sido disponibilizadas 2 alas da unidade do trauma, e agora, com o agravamento da pandemia, nós disponibilizamos as outras 2 alas que estavam sendo ocupadas com pacientes clínicos. Eu lembro que, como eu disse, nós somos o maior hospital do estado e absorvemos todas as demandas de outras patologias. Então, para liberar esses leitos para a Covid, eu precisei absorver dentro do prédio da Santa Casa esses pacientes que estavam internados. E isso, consequentemente, aumentou a nossa superlotação, trouxe pacientes para ficar nos corredores, que eram coisas
a gente fazia tempo que nós não tínhamos e, consequentemente, a dificuldade de apoio a esses pacientes, de atendimento a esses pacientes. Quais outras dificuldades o senhor poderia relatar para a gente, além da superlotação? Porque a gente conversou com outros hospitais que também já enfrentam aí preocupações a respeito de insumos, de medicamentos, até inclusive da falta de oxigênio. A Santa Casa também vive essa realidade. Quais são as outras dificuldades além dessa superlotação? Perfeito. Em relação aos insumos e medicamentos, isso é uma deficiência que nós estamos vendo na mídia a nível nacional, se não mundial. Por quê? Porque os pacientes que ficam internados em CTI para Covid, eles ficam um tempo maior do que normalmente e utilizam mais medicações. Então, estamos tendo, como todos os outros hospitais, dificuldades de aquisição desses insumos, principalmente sedativos, bloqueadores neuromusculares, que são os medicamentos imprescindíveis na condução de um paciente de terapia intensiva. Em relação ao oxigênio, por enquanto, nós temos uma reserva técnica para suprir o nosso atendimento. Porém, nesse final de semana, tivemos várias solicitações de empréstimo de cidades do interior que não estão tendo nem o oxigênio para suprir esses pacientes. Essa reserva técnica dá para a gente estipular quanto tempo ela ainda pode durar, doutor? Olha, eu tenho a impressão que pelo menos durante 30 dias a gente ainda consegue em relação à questão do oxigênio. Mas eu lembro que o oxigênio é um dos itens que são necessários. Os bloqueadores neuromusculares, os sedativos, eles são medicamentos muito importantes e sem eles não temos condições de conduzir tecnicamente esses pacientes. Eu queria que o senhor falasse também um pouco a respeito dos profissionais de saúde. Já estamos aí há mais de um ano em meio a essa pandemia, talvez aí o pior momento da história do país. Qual é a situação dos profissionais de saúde depois desse um ano de pandemia? Os profissionais de saúde estão exaustos, Lorraine. Os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, os médicos, os profissionais do apoio, os profissionais da limpeza, estão trabalhando em horários muitas vezes a mais do que o seu horário estipulado normalmente, tem se dedicado cada vez mais, mas, como você disse, é um ano de pandemia já e as pessoas vão cansando. Então, nossos profissionais estão bem cansados mesmo. Bom, doutor, a gente caminha aqui já para o encerramento da nossa entrevista. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito da orientação. Quais as orientações para as pessoas nesse momento de hospitais superlotados? As pessoas que estão com sintomas devem procurar atendimento? Como as pessoas devem agir nesse momento? O que eu oriento é que nós precisamos tentar conter essa pandemia, esse aumento de casos. E, de acordo com os estudos, a única maneira que nós vamos conseguir é com o isolamento social e com a administração das vacinas. Nós tivemos notícias nesses finais de semana que vai ter um aumento no aporte de vacinas. Acredito que com isso, as determinações do público, as pessoas tentando se restringir em casa, evitando aglomerações, eu acredito que a gente possa começar a controlar essa pandemia a partir de 15 a 20 dias. Muito bem, doutor Fabiano Cansado, muito obrigada pela sua colaboração e falar um pouco a respeito do cenário do Hospital da Santa Casa e também trazer orientações aos nossos ouvintes. Mais cedo eu desejei força para a diretora do Hospital Regional, que também atua aí na área da saúde. Vocês que estão direto nessa linha de frente, também desejo força para o senhor nesse momento. Muito obrigada pela sua colaboração. Obrigado, Lorraine. Eu me coloco à disposição e coloco a população que tenhamos perseverança que nós vamos vencer essa batalha. Muito obrigada, doutor. Agora são 9h49. Nós conversamos ao vivo aqui com o coordenador médico do Núcleo Interno de Regulação da Santa Casa, Fabiano Cansado. Trouxe aí
um panorama a respeito da Santa Casa, que, como ele lembrou, é um hospital maior, é o maior hospital aqui do estado em referência também no atendimento da Covid-19, mas principalmente de outros problemas de saúde, de outras comorbidades. Ele falou, então, sobre a questão do agravamento da pandemia, de que a gente tem aí esse problema de que faltam leitos para atender as pessoas e também pessoas que não são só as pessoas que estão com Covid-19, pacientes que apresentam outros tipos de doença também podem ter a sua saúde agravada nesse momento em que não há leito.